Olá, prontos para navegar no mundo dos sonhos? Creio que sim. Sendo assim, para começar a desvendar esses mistérios, usarei o que nós chamamos de sonho, pois nos sonhos ou através deles é que Deus revela seus inúmeros mistérios a nós, humanos, conforme o que consta escrito no livro de Jó, capítulo 33, versículo 14 a 16, onde Deus diz: Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso, em sonho ou em visão de noite. Quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama, então lhe abre os ouvidos e lhe sela a instrução. Com base nesse versículo, passarei a revelar e a trazer o entendimento a vocês dos inúmeros mistérios contidos nos sonhos. Na verdade, os mistérios mais importantes não estão contidos nos sonhos, e sim no processo que nos leva até eles. Por isso, vamos analisar esse processo que leva o homem a mudar do estado consciente para o estado de inconsciência, ou seja, o mundo dos sonhos. Veja bem, esse processo acontece de forma muito sigilosa e complexa, pois nesse estágio praticamente ficamos impossibilitados de perceber a troca de nossas consciências. Quando esse processo acontece, geralmente estamos deitados prestes a adormecer. Isso significa que neste momento sua mente consciente começa a perder a consciência, e à medida que sua mente consciente começa a adormecer, a sua mente do subconsciente começa a despertar. Nessa transição de mente, o subconsciente passa a assumir os mesmos pensamentos do consciente, em uma sintonia perfeita. Sendo assim, nesse processo, as duas mentes estarão conectadas pensando exatamente a mesma coisa. Mas a partir do momento em que o subconsciente começa a despertar, o seu consciente passa a adormecer. Dessa forma, o subconsciente passa a controlar seus pensamentos, dando continuidade aos do consciente. Sim, até ele adormecer por completo, dando a entender que você ainda estava lúcido ou acordado naquele momento. Por isso, você será incapaz de se lembrar do momento exato em que você adormeceu. Ou, ao acordar, veja bem, você não lembrará dos últimos pensamentos. Eles estarão dentro do subconsciente adormecidos, pois os últimos pensamentos haviam sido com ele. Embora naquele momento o consciente ainda tivesse alguma percepção da realidade, ele já estava muito fraco para fazer você ter alguma recordação daquele momento. Mas era o suficiente para iludir, dando a sensação de que naquele momento você estava acordado. Desse modo também acontecerá com respeito a novamente que haveremos de receber a espiritual. Assim, quando despertarmos da mente espiritual, a mente natural será desfeita. Isso é o que a Bíblia chama da morte do velho homem. Mas não se esqueçam, isso jamais acontecerá enquanto a mente natural estiver no controle, da mesma forma que você só adormece após perder a consciência por completo. Assim também é com respeito ao despertar da mente espiritual. Ela só virá à tona após a natural ter adormecido por completo. Em outras palavras, você terá que renegar-se a si mesmo, buscando despertar da nova consciência. Simplificando, uma mente é distinta da outra, ambas não atuam juntas. Uma não possui comunhão com a outra, pois é impossível estar acordado e dormindo ao mesmo tempo. Mas dando continuidade, você adormecendo, você passa a ficar sob o domínio do subconsciente. A partir deste momento, você não vê absolutamente nada por algum tempo, porque se encontrará em uma espécie de transe chamado de inconsciência, relativo ao mundo exterior e também relativo ao mundo dos sonhos. Esse estado de inconsciência permanecerá até você adquirir novamente uma consciência. É interessante perceber que, embora você esteja nesse processo inconsciente em relação aos dois mundos, ou seja, em relação a essas duas consciências, as palavras em forma de pensamento permanecerão em sua mente, porém de forma inconsciente para você. Mas em seguida virão as imagens. Neste momento você estará totalmente consciente dentro do sonho, porém totalmente inconsciente em relação ao mundo exterior. Isso significa que a partir deste momento você estará consciente no mundo do sonho com um corpo idêntico ao seu, formado por carne e sangue, embora você não tenha consciência disso. É bom também deixarmos bem claro que tudo que existe no mundo consciente, ou nesse mundo físico, também existe no sonho. Como aqui existe o Sol e a Lua, lá também existe. No sonho você se encontra em um planeta similar ao nosso, contendo árvores, rios, casas, prédios, ruas e uma população aparentemente normal, exatamente igual ao nosso mundo consciente. No sonho você também respira, o que significa que no sonho também existe ar para respirar. Lá você também sente frio, calor, fome, sede. Lá você sente dor. Podemos analisar e conferir que, independente de você ser o criador de todas as pessoas do seu sonho, elas pensam e agem por si próprias, pois
mesmo todas tendo sido geradas por apenas uma mente, todas se encontram com um livre-arbítrio para agirem por si próprias, independente da vontade do seu Criador. No entanto, é incrível constatar que todas as pessoas que estão dentro de nossos sonhos têm a firme convicção que são reais, e por esse motivo nenhuma delas aceita a ideia de que estão dentro de um sonho. Mas se por acaso de alguma forma elas caíssem em si, elas poderiam buscar o despertar. Mas para isso seria necessário que elas despertassem primeiro dentro do sonho. Isso é, elas precisariam despertar da mente consciente dentro da inconsciente, e isso as levaria a deixar de ser uma ilusão, tornando possível que elas lembrassem da sua verdadeira identidade. Assim, elas deixariam de ser uma ilusão e passariam a ser o próprio Criador dela. Isso independente de estar ou não ainda dentro do sonho. Porém, uma vez elas tendo a firme convicção que estão acordadas, jamais irão despertar e continuarão dormindo sem jamais chegarem ao pleno conhecimento da verdade, de que tudo não passa de uma ilusão chamada sonho. Senhores, isso tudo que acabei de relatar a respeito do sonho, o nosso Senhor Deus usa para esclarecer o estado real em que nós se encontramos nesse exato momento. Ao relacionar um assunto com o outro, vocês poderão perceber que todos nós se encontramos dormindo espiritualmente. Se nós levarmos em consideração que na essência nós somos seres espirituais, nós poderemos entender facilmente que tudo o que acontece no sonho está acontecendo nesse exato momento também conosco. Vejam por vocês mesmos o que está escrito no livro de João, capítulo 5, versículo 19. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. É do sonho que nós podemos tirar um exemplo perfeito para essa questão. Pois tudo que Deus criou, o homem também cria de forma semelhante seus sonhos. Deus criou tudo que há no universo e no sonho. É exatamente isso que você faz. Sim, você é o criador de tudo que se encontra em seu sonho. Foi sua mente que forjou tudo que há nele. Pense bem, no seu sonho todas as pessoas são na realidade você. Porém, nenhuma delas possui consciência disso. Ao contrário, cada uma delas tem a firme convicção de que são reais. E sem saber dessa verdade, elas passam a agir por si próprias seguindo seus próprios pensamentos. Assim, nesse mundo onde o individualismo predomina, todos temos também o livre-arbítrio para pensar e agir com bem entender, exatamente como as pessoas dentro dos nossos sonhos. Mas a verdade é que todos nós somos apenas um, exatamente como no sonho. Isso significa que todos nós não passamos de uma ilusão criada pelo Criador, ao passo que Deus é um em todos, exatamente como você também é um em todos em seu sonho. Podemos tirar das Escrituras um exemplo perfeito para essa questão, segundo o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 6, onde diz: há somente um corpo e um espírito, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Sendo assim, por mais que você pense que você é real, você não é. O único ser real é o Espírito que criou tudo isso. Sendo assim, nós devemos deixar de pensar que somos este corpo e essa consciência, e devemos buscar nascer da nova consciência, ou seja, de Deus. E uma vez nascendo do Espírito, nos tornaremos um com Ele. Sendo assim, para concluir o assunto, vamos trocar 6 por meia dúzia. Quero explicar algo um pouco mais complexo a respeito dos sonhos. E para começar, levanto a seguinte questão. Você sabe como começa o seu sonho? Você sabe como foi parar lá? E como sai de lá? Ora, apesar de ser o criador dos seus próprios sonhos, você não tem a capacidade de saber essas respostas? Veja bem, nem no sonho e nem no mundo real você adquire essas respostas, pelo simples fato de que elas ficam ocultas em uma espécie de tempo atemporal relativo à nossa troca de mentes. Entenda, quando entramos no sonho, não temos acesso de fato ao que acontece antes e como viemos parar no sonho. Pois nessa transição das mentes, antes de entrar no sonho, o subconsciente apaga todos os vestígios verdadeiros do mundo real, por ser incompatível com sua realidade, os trocando assim por outros pensamentos dos quais ele adapta para nos convencer da sua realidade. Dessa mesma forma acontece quando despertamos, sim. Sendo assim, tanto o subconsciente como o consciente estão escondendo de nós a verdade. Ou seja,
Quando você acorda e passa a se recordar de um sonho, na verdade, a recordação que você terá é uma mentira, uma farsa que o consciente cria e adapta para você não ter acesso de fato à realidade do subconsciente. Pois, por certo que a mente consciente não é capaz de compreender uma mente infinitamente superior. É por isso que você não possui acesso aos mistérios de Deus e não conhece sua mente, apesar de ser um com Ele. Você só entenderá a verdade quando possuir a mente de Cristo. É exatamente por isso que Deus nunca revelou seus mistérios explicitamente a nós, seres humanos carnais. Bom, da minha parte seria isso. Se gostou, assista novamente, deixe seu like e compartilhe. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não perca a oportunidade de se inscrever. Até mais, amigos. Da minha parte seria isso. Espero que vocês cheguem a uma conclusão por vocês mesmos. Até a próxima. Fique com Deus. Um abraço.